Fernanda Manhota vem para cá imediatamente. Fernanda Manhota, suas análises. Pois é, Débora, aqui acompanhando com um olho a fala de Trump, com outro olho conversando aqui com todo o pessoal dos bastidores, diplomacia brasileira, diplomacia americana, setor empresarial. Então vamos aqui fazer um resumo do que ele falou e logo na sequência compartilhar algumas das primeiras impressões desses vários atores com quem eu estou conversando aqui, conforme a gente escuta essa fala, né? Então, Donald Trump faz um anúncio dentro do que a gente já previa, ele adota as chamadas tarifas recíprocas. É bom dizer que ele esclareceu ali, ele disse, olha, são tarifas recíprocas com desconto, né? Porque não necessariamente os Estados Unidos deram ali a equivalência exata para cada um dos países. Essas tarifas recíprocas, elas vêm na direção de tentar fortalecer a indústria americana. Ele enfatizou dois setores em particular, das montadoras, inclusive convidando ali um representante de Detroit, né, conhecida área da indústria automotiva, para falar, e também falou muito sobre o impacto que isso vai ter na competitividade tecnológica dos Estados Unidos. Não deixou de mencionar o setor da agricultura, falou sobre os produtores rurais também, né? Isso é importante. E, claro, o tempo todo reforçando que essa é uma promessa de campanha, algo que tem a ver com restaurar a competitividade dos Estados Unidos. Eu diria, quando ele passou ali a falar dos países em si, que os países mais afetados e que imediatamente devem sentir os efeitos de forma mais dura são os países asiáticos. Esses são os países que, de cara, vão sofrer a maior tarifação. Então, ele citou Tailândia, Vietnã, falou sobre o Japão, né? Enfim, vários desses países. Citou alguns aliados e, nesse momento, ele até fala, né, que as medidas são para amigos e inimigos, deixando claro que não haveria essa discriminação, que, inclusive, muitas vezes a frustração com os amigos é maior, segundo a visão dele, e aí, nesse momento, cita particularmente União Europeia, Austrália e outros países. Agora, chegando aqui no nosso quadradinho, né, no quadradinho do Brasil. O Brasil foi citado na lista. Olha, a posição só um pouquinho, que o Brasil Fernanda Manhota, só um pouquinho. Deixa eu só ver se ele tá indo embora. Ele falou alguma coisa ali com o público. Vamos só ouvir um pouquinho? Acho que ele tá saindo. Desculpa, Manhota. Foi embora. Então tá bom. É porque ele se comunicou ali com o público, mas já foi embora. Acho que era uma despedida. Era o tempo para eu atualizar minhas conversas aqui e ver o que estão dizendo as nossas fontes. Então, foi tudo certo. E eu ia justamente chegar no Brasil, né? Eu ia dizer que o Brasil foi mencionado, como já era de se esperar, na tabela apresentada ali na versão física e agora já disponível na página da Casa Branca. O Brasil está ali em 15º, né, entre os países que são listados. Chegou a ser mencionado conforme ele ia percorrendo a tabela, mas essa tabela que a gente tem em tela agora, né, também compartilhada pelas redes sociais. E veja só, em relação ao Brasil, o que se apresenta ali é que o Brasil adota, em relação aos Estados Unidos, algo em torno, né, de uma média de 10% de tarifas e que, portanto, o Brasil vai ser taxado também em 10%. Isso para nós, viu, Yuri e Débora, é uma notícia, digamos, menos pior do que se imaginava. É claro que ainda assim onera o nosso produto, enfim, aquilo que a gente vende, mas é bom dizer que nós ficamos na base mínima utilizada pelo governo americano nesse anúncio, né? Então, o Brasil foi taxado, digamos, na base mínima. Essa base mínima utilizada também acompanhada, digamos, de um silêncio no que tange ao Brasil particularmente, né? O presidente Trump foi citando alguns países e comentando sobre esses países no decorrer da leitura da tabela, inclusive fazendo ali algumas críticas veladas e tal, passou reto no Brasil, não falou nada sobre o Brasil, o que a nossa diplomacia, o nosso setor empresarial, eu diria para vocês aqui nas redes, estão comemorando, né? Só para concluir, eu queria dizer isso porque me parece importante, é que ainda existe uma falta de clareza sobre como vão se impor essas tarifas, tá? Tanto no Itamaraty quanto no setor empresarial existem divergências de abordagem, então ninguém sabe se os 10% são em cima das tarifas já operantes hoje,
se são 10% somados a uma tarifação geral de 10%, que também já estava sendo discutida. Então, ainda vai ter que sair um fact sheet, como a gente costuma dizer, da Casa Branca, para esclarecer esse cálculo. Tem uma divergência enorme mesmo dentro do governo. Mas a mensagem é que talvez foi menos pior do que se imaginava, viu, Débora e Yuri?